Programa Pauta Cultural, esse programa que toda semana vem trazendo um convidado especial. Meu convidado dessa vez é muito conhecido em Rondonópolis. Eu não decorei o currículo dele, eu vou deixar para ele falar. Meu convidado é o professor Adilson. É lá e cá. Professor Adilson, que prazer tê-lo no Pauta Cultural. Seja Olá, bem-vindo. O prazer é imensamente meu, amigo. Que maravilha. E hoje nós vamos desenrolar o fio dessa história, hein? Eu não decorei realmente as funções. É formado em filosofia. A graduação em filosofia, Certo. né? Em ciências sociais. Opa. Depois veio aí um mestrado em educação pública, né? E por último o Doutorado. lá na PUC de São Paulo. Que maravilha. Isso é um orgulho para Rondonópolis ter uma pessoa com tanta graduação aí no bolsão de inteligência que é a nossa universidade. É UFR agora, né? UFR, Que Universidade maravilha. Federal de Rondonópolis. Que maravilha. De onde é Adilson, professor Adilson? Então, Max, eu sou como tantos dessa cidade, né? De longe. Eu Olha vim aí. do interior de São Paulo, de uma cidadezinha chamada Aparecida do Oeste. Aparecida do Oeste. E chegamos aqui, né, há exatos 43 anos que já moro nesta querida Rondonópolis. É rondonopolitano. Com certeza, com certeza. Viemos de lá, não é? Uma família, 4 filhos e aos poucos os demais membros e Olha, parentes que foram se achegando, né? Então, interessante. praticamente hoje toda a minha família, não apenas a nuclear, mas a família ampliada, reside, né, em Em Rondonópolis. Rondonópolis. É muito parente, né? São bastantes. Que maravilha. A gente foi vizinho à época, no bairro Cidade Alta. Isso, com muita alegria. E ajudamos, né, Exatamente. a construir. Os meus meninos são seu fã. Adilson, vamos começar pela sua trajetória? Depois de toda essa formação, você vai para a educação. Foi isso? Exato, né? Eu tive um tempo estudando fora também, Certo. né? Eu tinha um ideal na minha vida de me tornar sacerdote, né? Olha Sempre aí. atuei nesse ramo, então estive um bom tempo, cursei teologia, filosofia, Que no seminário, maravilha. né? Até o momento que percebi que essa não era, Não né, era de fato, o meu ramo, né? o seu chamado. E aí sim, claro, né, a docência, imediato consegui, né, fiz um concurso público na Universidade Federal, Universidade naquela Federal. época Federal de Mato Grosso, né? Mas já atuava, né, com a docência no ensino médio, fundamental, Olha né? que maravilha. Mas com o pé e eu diria com o coração sempre na cultura, né? Sempre na Para cultura. mim, a educação, né, ela é uma expressão, né, da cultura. Da cultura. A cultura é sempre um prato maior, né? Sim. E dentre eles está a educação nas suas várias formas, né? E sobremaneira, Max, a educação e a cultura popular, né? Certo. Poder, né, destrinchar isso, compreender a riqueza, o baú que é, né, essa riqueza da educação e da cultura popular, sempre foi uma paixão que eu busquei conjugar Que maravilha. na minha atuação acadêmica, né, e na minha prática, na minha militância junto aos movimentos, aos grupos populares, né, e eu diria até as comunidades de base nas quais eu atuo. Que maravilha, que maravilha. E o povo ama por onde você passa. É como um cometa deixando um rastro de um brilho aí. Não tem como não apaixonar pelo seu trabalho. E aí você vai para a educação. Me conta sobre essa experiência na educação. Então, Foi uma experiência que satisfez o seu espírito? Como que é? Fala de para nós. fato, eu acho que talvez venha um pouco do berço, né? Ah, Você conheceu minha querida mamãe, sei. né? Ela é educadora de paixão, né? Foram praticamente quase 40 anos, né, de magistério, né? E a gente acho que pegou um pouco desse jeito, O desse gostinho gosto. pega mesmo. Pega, né? E desde os 21 anos eu comecei a lecionar, né? Já atuava isso com grupos nas comunidades, mas depois aos 21 anos comecei a trabalhar aqui mesmo em Rondonópolis e depois em Campo Grande, onde eu fui fazer, né, uma especialização. E depois, como ele disse, aparece a oportunidade da Universidade Federal, né, o trabalho na docência acadêmica Certo. no nível de 3º grau.
E nesse meio do caminho foram vindo inúmeras experiências, né? Uma delas que recordávamos aqui foi o período de gestão, né, na Secretaria de Educação, que naquela época, né, integrava 3 pastas. 3 né? pastas. Você se recorda? Cultura, educação, esporte. E o esporte, né? E lazer ainda. Era esporte e lazer, né? Desporto e lazer. Desporto, chamava, verdade. Desporto Desporto e lazer. Foi um período assim bom? Você gostou de passar por lá? Foi uma escola, né? Uma escola, foi um desafio tremendo na minha vida, né? Eu era muito novo e tive essa oportunidade. Foi né? na gestão de que prefeito? Foi na gestão do prefeito Percival Muniz. Percival O primeiro Muniz. mandato, né? Quando ele teve que completar o mandato do qual ele era vice. Ah, E ali, é verdade. Eu fui indicado por um grupo de amigos professores, me precedeu, né? A querida professora Lindalva, Professora linda. que eu tenho um respeito imenso. Ela era secretária, ela precisou, né, deixar a pasta e ela indicou, né, meu nome. Não E podia tive ser o aval, melhor. o apoio, né, da reitoria da universidade. Mas foi um período desafiante, primeira Desafiante, coisa, né? né? Imagina, era a maior secretaria, né, a maior pasta naquele maior momento. Pasta, verdade. E, evidentemente, os desafios todos, né, da educação no nosso país, também na nossa cidade, né? Mas foi para mim uma grande escola. Eu digo sempre, Max, que acho que o curso prático mais intensivo que eu fiz, né, foi justamente esse período que eu tive à frente daquela pasta. Que maravilha. E Rondonópolis agradece aí esse período em que você doou essa experiência, né? Com tantas formações aí para somar com a nossa educação. E depois disso, você tem um trabalho também dentro das dioceses, né? Exato, né? Isso a gente nunca deixou, né? Nunca deixou. Mas foi sobretudo a posterior a... Aí eu fui para o doutorado, né? Me qualifiquei, fui a São Paulo, viver a experiência de morar lá novamente, né? Já agora num outro momento da vida. Isso depois de ser secretário, né? Depois de ter sido tatuado na pasta da secretaria, né? E trouxe muitas inquietações, né, que veio daqui. Me recordo, por exemplo, de um projeto muito interessante chamado Escola Ativa, né, que era repensar o aproveitamento das escolas nas comunidades rurais ou distritos do entorno da cidade num modelo novo. Era uma experiência canadense, né, que o governo brasileiro, à época, a gestão ainda do Fernando Henrique Cardoso, ele fez uma adaptação, né? E nós, naquela época, investimos maciçamente, porque ainda era uma época intensa de êxodo rural, urbano, né? E nós investimos para aproveitar essas escolas, tentar manter, né, parte das famílias e da juventude ainda no campo, né? E era uma escola que, embora ela estivesse localizada, né, digamos, numa área rural ou nos distritos de entorno da cidade, ela tinha toda uma pegada e uma metodologia de trabalho pensada para a inclusão, né, no mercado de trabalho urbano e rural. Né? E que os alunos pudessem aproveitar, né? Essa era uma parte muito interessante, a chamada escola integral, ela começa aí. Por quê? Começa no campo. No campo. Metade do tempo era o aluno na escola, a outra, nas aulas, né, regulares, digamos assim, a outra metade era ele quem trazia para a área da escola ou levava para a sua casa, para a chácara. A experiência do campo. A experiência da escola, mas voltada para o campo. Então nós tínhamos, por exemplo, eu lembro do kit que a gente precisou fazer licitação, né, de sementes, instrumentos agrícolas, né, em que ele aprendia de fato um básico próprio à faixa etária de uma tecnologia agrícola, né, em moldes modernos, né, a ser aplicada, a ser ajudada, e ele trazia também, né, me lembro de ter ido em 2 escolas em que a gente foi ver as crianças, os adolescentes, fazendo queijo como suas mães, seus pais o faziam nas suas casas. Então aquilo para mim marcou, né, como outras experiências. Nós ganhamos um prêmio, me recordo, ainda em Porto Seguro, né, de poder ter otimizado projetos, né, que envolviam transferência de recursos federais, e Rondonópolis estava, né, naquela época, entre as 20 cidades, né, do Brasil de maior eficiência no investimento dos recursos de projetos, né, que nós fazíamos em parceria com o governo federal. Era a famosa escola laboratório.
Era um laboratório, mas era um laboratório pensado, planejado a partir da nossa realidade, né? Não era um tiro no escuro, né? Por quê? Porque tive a graça de contar com uma equipe, né, Maravilhosa, imensa né? de profissionais, né? A educação sempre teve uma equipe boa, né, Muito, Deus? muito boa, sem dúvida, né? Alguns deles ainda atuam, outros, Ainda né? atua, verdade. Alguns já estão na universidade, que atuaram comigo, hoje são professores, colegas, Olha que mas uma maravilha. equipe de primeira, né? Era de fato uma gestão compartilhada, né? Em que a função do secretário, né, ele era mais uma, junto com uma equipe grande, né, de formação, de recursos humanos, de qualificação nas diferentes níveis e etapas, inclusive no próprio convívio com as gestões nas escolas, né? As direções. A gente tinha quase que quinzenalmente encontros de avaliação com os diretores, com os gestores. Certo. Né? Foi aí que Quinzenalmente. foi implantado Muito próximo, né? isso, que foi implantado inclusive a gestão democrática. Né? Ela já existia no Olha. nível do Estado, mas não no município. E a professora Lindalva e eu, né, fortalecemos esse processo que se consolidou, ainda bem, né, da eleição direta, né, para os diretores e gestores. Famosa prática que a gente pode extrair novos conceitos dela, né? Sempre, né? E cada vez mais pensando, né, esse sonho nosso da participação direta nas decisões, né? Porque eu tenho um princípio comigo, eu acho que quando você não se sente parte, né, você não se envolve, você não se integra, compromete. não né? integra, não integra. E isso a gente buscou construir. Vamos olhar em retrospecto, assim, o êxodo rural, se a gente olhar ele assim, desde lá dos anos 70 e hoje a gente vê que o governo já tem políticas para fazer o inverso do êxodo rural, porque o campo ficou muito solitário. Esse êxodo rural, na sua ótica de educador, como é que foi? Foi bom? Foi ruim? Qual que é o legado que o êxodo rural... Que ele teve uma época que ele foi de forma abrupta, né? Total. Se você pegar os dados do censo da década, você falou em 60, né? Eu avanço um pouquinho mais, de 70. 70. Né? Até 80, nós tínhamos aqui, salvo o engano, né, algo como 20 a 23% da população ainda morando no campo. Estou pensando Rondonópolis. Certo. Né? Hoje, não sei os dados de agora, não peguei, mas os dados do censo passado, né, de 2010, que saiu em 12, né, nós tínhamos apenas 3% da população de Rondonópolis morando no campo. Então, foi abrupto, né? Foi extremamente forte, né? Tá aí o adensamento das regiões periféricas, muito, né? Adensou imensamente a malha urbana, né? E claro, né, isso tem o seu preço, né? Eu acho que o progresso, ele pode ser desejado, né? O desenvolvimento, como se diz, ele é importante, mas o desenvolvimento pensado para alguns, né? Só, né? Sempre me perguntam, amigos que às vezes eu tenho que vêm de fora do Brasil e vêm conhecer, eles se incomodam muito, por exemplo. Hoje não há tantos, né? Os vazios territoriais urbanos. Exatamente. Né? Por que você ter bairros tão distantes? Tão distantes um do outro. Né? E, então isso seguramente hoje está sendo repensado nos planos diretores. Por quê? Porque isso significa um custo muito elevado. Muito né? elevado para a gestão pública. Né? As contrapartidas humanas, sociais, né? São imensas. Você imagina o que significa levar saúde, educação, muito saneamento difícil. Básico, segurança pública, né? Para bairros onde hoje que são frutos, que são a consequência, né, desse êxodo que a gente falava. Eu morava ainda em Maringá quando essa discussão, a discussão era a conurbação, né? A distância de uma cidade para outra que prejudicava muito a mão do governo chegar em tudo isso. Eu acho que foi geral no Brasil, então, né? Sem dúvida. Um modelo de desenvolvimento pensado, né? Eu diria... Pensado, né? Pensado, né? Muito em função do capital, e o capital para poucos, né? Em detrimento da qualidade de vida, né? Da própria mobilidade urbana e de ser e estar no mundo da cidade, né? Que de fato garantisse. Né? Hoje nós temos políticas indutoras, né? O atual governo tem políticas indutoras, se não do regresso, né? Ele é possível, há países que fizeram isso. Né? Eu conheço, mas pelo menos da manutenção, né? De famílias que ainda estão no campo, quer dizer, a sua permanência com qualidade. Né? E aí, evidentemente, você tem que pensar uma série de elementos mediadores, né? Para a educação, para a saúde, né? Porque uma região como a nossa, né? De
mecanização agrícola intensa, né? Evidentemente que áreas rurais, né? Que há 2 décadas precisavam, né? De 20, 30, 40, 50 trabalhadores, obra, né? hoje faz isso com meia dúzia, se for muito. 3, 4 máquinas já Isso, realizam, então, né? digamos, é uma contrapartida que precisa e requer, né? Repensar, né? Precisa. A gente lembra que importava muito pessoal do norte para vir para cortar cana em Jaciara. Hoje uma máquina sozinha faz... Dá conta disso. Dá conta disso. É ruim isso? Evidentemente que não. A grande pergunta que a gente faz é para quem? Né? Para quem, então né? é preciso que a gente pense não apenas um aspecto, né? O desenvolvimento ele é necessário, né? Ele é imprescindível de certo modo, mas ele precisa ser pensado, né? Fatiado, digamos assim, para o conjunto da sociedade, né? Quando o desenvolvimento implica perdas expressivas, inclusive de vida em outros aspectos, é preciso que esse modelo, porque não existe um único modelo de desenvolvimento, seja de fato reestruturado, repensado. Né? Uma pergunta nuclear, talvez. Século XVIII, 1 bilhão e 300 mil pessoas no mundo. 2 séculos depois, 6 bilhões. E agora nós estamos rumando para 8 bilhões de pessoas. É gente demais para dar conta, não é? De fato, sem dúvida. Né? Nós estamos chegando no limite, né? Papa Francisco, alguém que eu admiro muito, já falava escreveu, isso, né? Agora, há 2 anos atrás, uma encíclica chamada Laudato Si, né? E ele ressoa nesse texto, né? Estudos de vários técnicos, de vários experts, né? Sobre a questão do adensamento demográfico, né? Uma população que cresce em PG, né? Para um planeta que, digamos, está em PA, né, em progressão aritmética. Exato. Então, sem sombra de dúvidas, é preciso políticas, né, que induzam isso, eu diria, a consciência da população, do cuidado da casa, né, a casa que é de todos nós. Essa grande casa comum, a casa comum, exato. Né? E aí não dá para pensar que a gente pode... Né, não, tem muita terra, ainda tem muita água. Né? Eu estive recentemente, né, na Espanha, e na região do sul Matando da Espanha. Saudade dos seus fui Patrícios. Lá fazer um período de estudo, de licença de capacitação. Certo. Me chamou muita atenção ter visto pontes de concreto, como as nossas aqui, né, de áreas que você imagina ver um rio razoavelmente grande, como o nosso Rio Vermelho, e ter visto pedras secas, quase sem nenhuma vegetação, e eu dizia, mas por que se fez essa ponte aqui? Mas você não está vendo? Aqui era de fato um rio. Né? Então, é uma região hoje, né, quase semiárida, né, algumas áreas do sul da Espanha, que reflete, claro, né, mudanças que estão acontecendo no planeta, mas, sobretudo, a ação antrópica. Né? Então, isso é aí que nós temos que entrar. Né? Você falava em bilhões, né, de 6 que viraram 8. Né? Seguramente, essa curva, né, ela tende a crescer. Parece, a contar de alguns dados, como o nosso censo, essa curva, né, ela é um pouquinho menos acentuada. Né? Ela é menos acentuada? As projeções que nós tínhamos, por exemplo, para o Brasil, né, há 2 décadas atrás, era de que esse crescimento que o censo está apontando agora seria muito maior. Né? E ele está um pouquinho abaixo do que se previa. Né? O censo não está fechado, é preciso ajustes ainda, mas, enfim, sem sombra de dúvida, a gente tem que repensar nosso jeito de estar no mundo, né? A começar do consumo, né? E as consequências que isso gera, né? E, sobremaneira, né, a distribuição da riqueza produzida no mundo. É impossível que, num estado como o nosso, né, que é o 2º maior produtor do país, né, de grãos. Alguém fala do mundo, né? Alguns falam do mundo. Tem a gente passando fome, né? Na fila do osso. Isso não dá certo. Né? Isso não bate com a lógica, né? Gigante, e muito né? menos com qualquer perspectiva ética. Perspectiva ética. Alguém está comendo mais do que devia? Alguém está acumulando mais do que devia e a produção e aqueles que aqui produzem, né, não estão podendo comer do prato que produzem. Você é músico, você lembra daquela canção que para mim é um modelo do Zé Geraldo? Edifício? Tá vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Pois então, essa história, né, feita a poesia, que é uma crítica social tremenda, ela é atualíssima. Né? Continua atual. O operário em construção que faz a casa, né, não pode morar, né, no tipo de casa
que constrói. Constrói. Né? Então, acho que esse modelo ele precisa ser reconstruído, né? Ele precisa ser redimensionado, porque, voltando, né? Em termos climáticos ecológicos, em termos alimentares, né? Se não der para todos, né? Vai morrer Pode não gente dar de para fome, ninguém. vai Pode morrer não dar gente para de fome. ninguém. Né? Ótimo. Agora eu vou pegar um gancho. E a faculdade? A sua experiência na faculdade? Então, trabalhamos lá, né, graças a Deus e a essas buscas de estudo, né, em diversos setores. Né. Um dos que mais eu pude, de fato, né, me sentir bastante feliz foi a gestão cultural. Né. Eu tive Te por contemplou. 3 anos, né, ali, né, a época se chamava Coordenadoria de Cultura. Coordenadoria de Né, Cultura. nós não éramos ainda nem o FR, né, então estávamos ligados ao FMT, não tínhamos a autonomia que tem hoje. Hoje já virou quase que uma pró-reitoria, né? Há toda uma gerência cultural. Mas foi um período gostoso, né, de trabalho, porque a gente pôde, de fato, fomentar, né, talentos. Né? Eu lembro de ter participado de pelo menos 3 grandes editais, né, em nível do Ministério da Educação, né, que para o ensino em 3º grau, né, fomentou imensamente projetos, chamava-se Proeste, e nós conseguimos, naquele período, adquirir, né, instrumentos, adquirir uma série de equipamentos, né, para a cultura nas mais diferentes artes. Né? O campo das artes visuais, as artes visuais, sonoras, né? a música, a dança, né? os jogos. Então esse foi um período gratificante. Né? E mais recentemente tenho me dedicado à pesquisa, à extensão, né? E a sala de aula, né, que é a minha paixão. Essa paixão é a sala de aula. E nesse tempo, você lançou alguns livros. Eu estou aqui, 15ª Intereclesial das SEBs. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas você lançou, não foi só esse livro que você lançou, não, né? Não. Eu tenho já publicado pelo menos 2 livros, né, e uma série de artigos, né? O último, Os mais recente, temas. O primeiro foi um pouco produto da pesquisa do mestrado. Certo. Eu quis explorar um pouquinho a questão de como é que a modernidade chega, né, em Mato Grosso na virada do século XIX para o século XX. E eu fui olhar isto a partir da experiência de uma escola muito conhecida lá em Cuiabá, né, que foi um pouco a escola primeira dos salesianos, chamada São Gonçalo. São Gonçalo. Né? E eu fui pesquisar um pouco essa escola, não pelo viés institucional, né? Mas a partir do modo como os alunos viam e viviam a educação no seu cotidiano. Né? Eu fui beber um pouco da teoria de um pesquisador francês chamado Michel Foucault, que estuda relações de poder, né? E aí lancei o livro Educação e Modernidade, os Salesianos em Mato Grosso. Que maravilha. O outro texto, que acho que esse você participou, me lembro muito bem, né? Foi já da pesquisa do doutorado, né? Eu quis discutir um pouquinho um tema que sempre tive muita paixão, que é entender a interface, né, da religião com a dinâmica vivida, concreta das pessoas. Né? E eu fui estudar os trânsitos religiosos aqui em Rondonópolis. Né? Deve ter sido uma mágica, né? Porque sim, foi muito trabalhoso. Entrevistei 97 pessoas, 97. Marcos, entre, né, fiéis, ex-fiéis, de diversas Entrevistou algum denominações. cético? Hã? Entrevistou algum Sim, cético? inclusive pessoas que exatamente, agnósticos, né? Me lembro de ter 2 dessas pessoas que depois de ter transitado por diversas, né, diziam, olha, eu hoje não acredito em nenhuma, né? Eram agnósticos, não me diziam não crer em Deus, mas foi uma experiência fantástica. Foram 4 anos, né, de pesquisa de campo, né? Meu trabalho foi defendido com louvor na PUC de São Paulo, e a banca recomendou então a publicação. Né? O texto saiu publicado numa parceria entre a editora da UFMT e a editora Paulus, né? E ele é Trânsitos Religiosos, né? Cultura e Mídia, em Rondonópolis. Onde é que pode encontrar esses livros, senhor? Esse livro está à venda, né, na editora Paulus, né? E na Amazon, no site da Amazon está lá, né? Está disponível. Né? Como é que é o título desse livro? Trânsitos Religiosos, Cultura e Mídia. Trânsitos Religiosos, Cultura e Mídia. Acessa, dá uma googada aí que você vai adquirir o livro do nosso amigo Dr. Adilson. Tá lá. Adilson, uma pergunta provocativa. Quando é que a universidade vai ter um departamento de música? Pelo amor de Deus, sonhamos é meu sonho. com isso, né? Para isso nós precisamos ter
se não o curso de música, né? Mas de fato um setor, uma coordenadoria específica para música. Teoria, por E exemplo. creio, talvez começar por aí, né? Ou mesmo trabalhando aquilo que eu estava mencionando aqui da experiência anterior, que algumas colegas hoje estão construindo lá na universidade, né? Certo. Que é sobremaneira, a universidade ela trabalha muito com demanda, né? Com a pressão. Como funciona na dinâmica pública, né? Isso. É preciso que haja também demanda, pressão, por exemplo, agora mesmo, né? Estão sendo projetados alguns cursos a partir das demandas concretas que vêm da região sul do estado. Né? Então a universidade tem feito pesquisas nesse sentido, dizer, olha, o que está faltando, o que está precisando, o que vocês estão sentindo mais necessidade. Né? Então é preciso que também nossa categoria né, se una, se manifeste, comece a pressionar, né? Mas é plenamente possível. É possível. Cuiabá tem, né, um curso muito bem qualificado, se não me engano até com pós-graduação já, na área de música. Né? E tem formado muitos profissionais, muitos maestros, regentes ou instrumentistas, né, das mais diferentes perspectivas e instrumentos nesse curso. E acho que nunca é demais, né? Não, é música possível. Alimenta a alma, né? Alimenta o Nietzsche diz que se tirar a música... Sem dúvida, eu concordo plenamente, né? Não ele usa o termo pesado que é a morte de Deus, né? Mas eu creio. Eu acho que vão perder muito de humanidade, né? Opa. Eu acho que as artes de maneira geral, mas talvez nós sejamos suspeitos, né? Mas eu acho que a música, ela de fato nos conecta, né, com aquilo que de mais sublime nós temos, né? Você vê que há várias... O que é mais sublime no ser humano? Eu acho que é a sensibilidade. Eu acho que é a capacidade da compaixão. A capacidade da compaixão? A capacidade da compaixão. Uma pessoa que não tem compaixão, o que é uma pessoa oca? Que não se condói, que não tem empatia, que não tem nada. É oco? O que é? Talvez, eu estou cada vez mais, Marx, tentando não julgar, né? Aristóteles já dizia a coisa do só dá quem tem, né? Quem recebeu. Exatamente. Né? Talvez, me arrisco aqui a dizer, né? Genericamente considerando, que é porque não recebeu. Né? Pode ser. Eu acho que ninguém aprende odiando, ninguém nasce insensível, ninguém nasce odiando. Né? A gente aprende, né? Isso. Somos seres sencientes. Isso. E a compaixão, né, enquanto algo sublime no humano, ela decorre daquilo que a gente recebe. Né, a compaixão é uma ferramenta da religião importantíssima, né? Ela é do humano. Ela é do humano, né? Independente de qualquer, né, termo. Credo. Não, eu acho que ela é do humano. Ela né? é do humano. Eu gosto da Gênese, né? Um pouco a etimologia da compaixão, me parece, salvo engano, é aquele que sofre com. Sofre com. Passio, né? De padecere, que padece com. Né? Junto. Então, eu acho que isso talvez seja do mais sublime. E a música, voltando ao tema, né? Sem sombra de dúvidas, eu acho que ela evoca paixão em nós. E é um conector. Evoca paixão naquele que nos ouve, né? E evoca paixão nesse sentido, inclusive, né? De padecer junto. Padecer né? junto. Veio aqui à mente agora a música do Chico, né? Qual? Apesar de você, amanhã de ser outro dia. Né? Você tinha que ter trazido o violão para você cantar para nós. Apesar de você... Amanhã há de ser outro dia. Então, eu acho assim, essa capacidade também da gente poder, né, na dor, na tribulação, na tempestade, entender que a vida não acaba aí. Né? É fácil falar, não é fácil viver isso, não. Né? Mas eu acho que a música tem um componente que capta isso, que sequestra. Né? Um dos salmos mais bonitos que eu gosto é o 136, né? Que seguramente foi feito por músicos. Provavelmente. É aquele que diz assim, né? Nossos inimigos, os hebreus cativos lá na Babilônia, né? À beira dos rios da Babilônia, né? E diziam, olha, nossos inimigos pedem que nós cantemos, né? Cantem aí, cantos de Sião, cantos da sua terra, né? E o Salmo diz assim, né? Como cantar em terra estranha? Nossa, né? Como cantar no meio de tanta dor, né? E ainda assim, o salmista diz, né? Com saudade de Sião, lembrando a terra da qual eles foram exilados, né? Foram expropriados, tiveram que vir escravos da Palestina para a antiga Mesopotâmia,
E esse povo, seguramente, uma parte importante dos salmos, dos provérbios, de suas canções, né? Os salmos, uma coisa curiosa, né? Antes deles serem qualquer coisa, texto, eles sempre... A palavra salmo, em hebraico, quer dizer canto. Canto. Né? E lá no início aparece sempre uma expressão assim, né? Cantar esse como aquele lá, como asa branca, né? Como se cantasse, não sei, né? Fuscão preto, digamos assim. E aí, essa era uma dica, porque nós não tínhamos a essa época nenhuma forma de... Seguramente deveria existir uma forma de registro, né? Que era rapsódia, né? A única forma do canto era rapsódia, né? Isso, de você reportar Isso. a um estilo como se fosse, né, uma paródia. Cante isso. esse como aquele. Isso. Né? Então, por isso que o canto de Davi para a entrada, para as subidas, né, para as lamentações, essas palavras que viraram preces, antes de tudo, eu acho que elas foram murmuradas. Murmuradas. Elas foram, né, na dor de um pai que perdia um filho, na injustiça sentida, num amor partido, né? Alguém disse, olha, saía lá, antes de virar letra, imaginemos numa cultura de um povo, né, em que a maioria da população no mundo antigo era iletrada, não tinha, né, o letramento, como é que se gravavam as coisas, né? Memorizava-se cantando. Memorizava cantando. Daí a importância da rima. No hebraico original, os salmos são rimados, como nossas canções sertanejas, né? Como nossas poesias em que as crianças decoravam na escola, né? E criança tem uma facilidade de decoração imensa, né? Ixi, minhas pequenas gravam fazendo pá de lá, pá de cá. Pá de lá, pá de cá. Vamos chegar nesse ponto aí daqui a pouco. Tá, você foi conselheiro também por 2 períodos, né? Uhum. Como é que foi a experiência com a cultura de Rondonópolis? No momento em que a cultura era membrada ao esporte e depois ela se autonomiza ali no governo Percival. Ela começa a se autonomizar no governo Zé Carlos do Pátio. Anterior, Percival Muniz, que foi a assinatura do Pacto Federativo. O Zé Carlos do Pátio assina o Pacto Federativo e o Percival se verga com muita dificuldade para uma secretaria de cultura. De cultura, exato. E a gente participou ali junto daquela época. Foi um período áureo, né, para a cultura. Sem dúvida, né? Porque sair de um estado de não condição para uma secretaria de 9 milhões é uma luta muito boa, né? Isso, eu acho que temos que reconhecer, né, sem dúvida, né, Marcos? Eu acho que dar conta dessas conquistas, né, e friso de novo, né, não cai do céu. O Pacto Federativo, né, e todos os seus desdobramentos práticos, né, você sabe muito bem, eles não foram conquistas de uma canetada, né? Gesto de uma canetada. Foram conquistas frutos de pressões, de demandas de setoriais, né, da cultura, da população, né, de grupos da sociedade civil organizada. Né? E no nosso caso muito concreto, né, tive a oportunidade de estar justo nesse momento, acho que foi uma vitória fantástica. Foi. Por quê? Primeiro por conta disso, né, ter uma secretaria de cultura que possa pensar, né, gerir, né, o planejamento, a política cultural para o município, né, num estado, num cenário, né, nacional, em que, lamentavelmente, isso poucas vezes foi tomado em conta. E nós temos que lembrar também das vezes que o foi, né? Claro. Eu acho que nós tivemos aí governos que se interessaram, não é à toa que editais e projetos e políticas culturais, né? Porque não basta só ter a grana. Qual é o grande desafio das políticas públicas em geral? Qual é? Né? É, sem sombra de dúvidas, a consolidação, a permanência. Mudou o gestor, né? Acaba tudo. Volta lá e você tem que fazer a roda de novo. Né? Então, acho que esse é um desafio imenso. Consolidar projetos, práticas, né, a partir, né, de programas e, sobretudo, né, de um planejamento ampliado, como hoje existe já em alguns setores, também na cultura, né, olha aí a retomada maravilhosa que nós estamos tendo agora. Como é possível pensar, né, uma república em que não exista uma pasta da cultura, né? Então, ter retomado o Ministério da Cultura, né, eu acho que foi assim, fundamental, né? Temos que reconhecer isso desse governo, e não apenas pelo nome, pela a pasta, né? Mas as políticas indutoras, né? Estamos aí esperando, né? O edital grande de uma, né? Agora a Paulo Gustavo, né? Que deve chegar.
Então, a minha experiência lá no setor foi de muito aprendizado, né? Ter convivido contigo, com tantos artistas que militam, né, cotidianamente, né, atuam, as nossas diferenças, nossas disputas, né, as nossas insistências, seja, né, com quem estava na gestão, né, para poder garantir, efetivar, seja as estratégias de pressão e às vezes de recuo que nós tínhamos, né, em Exatamente. momentos que era preciso recuar. E eu acho que nós avançamos em muitas coisas, né? Você vê, hoje estão construídos os setoriais, né? Muito. Estão definidas, sim, algumas políticas, Nossa, né? muito, A feitura dos editais, né? Eu quero aqui, inclusive, reconhecer isso. Elas são feitas, né? De forma coletiva. De forma coletiva. Né? Eu acho que todos são convidados a participar. Nem sempre isso tudo é perfeito, né? Mas não dá para a gente pensar mais aquilo que talvez existia. Relegado, foi relegado, né? Ao último patamar. Virava a concessão, né, do político da vez, né? E hoje a gente tem clareza disso, né, Max? As políticas públicas, elas não são benesses, né? Seja de quem for o prefeito, seja de quem for o vereador, a vereadora, né? Políticas públicas são políticas de Estado, de governo, não de pessoa. Permanentes, né? Isso. Que precisa, acho que essa é uma outra frente que a gente precisa insistir. Né? Eu vou fazer só uma ressalva. Eu acho que os segmentos doravante aquela época, eles foram um pouco mais agudizados do que está sendo agora. E a gente apresentou demandas, a gente apresentou as necessidades de cada setor. Alguns setores avançaram, outros não, devido ao próprio esmorecimento dos segmentos, mas eu acho que é sempre tempo da gente exortar isso, pedir para que as pessoas participem dos movimentos culturais. São 14, se eu não me engano, muito fortíssimo. Houve uma conexão de alguns segmentos que se juntaram com outros lá, que ficaram muito mais fortes. Eu acho muito importante o artista participar, e esse programa aqui é um veículo muito bom para a gente estar salientando isso. Bom, nós já falamos dos livros, já falamos da sua passagem pela educação, falamos pela passagem da cultura, e agora você está me trazendo esse evento aqui, importantíssimo. Exato, tá aqui, né, olha. Pro Olímpio Alves me ligar e falar, Max, pelo amor de Deus, está acontecendo isso? Uhum. Olha que maravilha. Olha lá, já está lá. Tá lá, né? Fernando também já colocou ali para nós. Doutor Adilson, fala um pouco para nós desse evento. Mas peraí, antes eu queria só dar um lembrete que a gente falou, mas foi só uma pincelada. Também tem esse envolvimento seu com os movimentos sociais, que já é de muito tempo que você está ali participando. Essa é uma paixão, Marcos, dentro das dioceses. Né? Eu acho que... Na realidade, acho que a política religiosa é sedutora, não é? Eu diria um pouco até antes disso, né? A minha própria formação, essa questão da migração, né? Eu venho de uma família trabalhadora, pobre, né? E eu acho que mas com muita saúde, com muita saúde, com muita vontade. Sangue italiano ou sangue espanhol? A mistura de um pouco de tudo, né? Eu acho que eu tenho um pouco de sangue italiano, espanhol, mas também da mescla aqui indígena, né? Estou descobrindo aí ancestrais em Minas Gerais. Olha, né? Só mas então, isso tudo, né, marca de que eu sempre tive na mente que as coisas nunca caem gratuitamente, né? Aquilo que parece assim, elas são processos de conquista, né? Elas são processos de determinação, de busca, de colaboração, de mútua cooperação. E isso, chegando aqui sobre a maneira em Rondonópolis, me fez ver na década de 80, né, grupos, né, nos mais diferentes setores, na questão fundiária, e foi pelos grupos comunitários, né, as comunidades eclesiais de base, né, as SEBs, que me encantaram, porque eu via que lá no salão onde funcionava a creche, né, ao tempo que se celebrava a Eucaristia, o bairro da Cidade Alta se reunia para resolver a questão da água encanada que não chegava, né? Num tempo desse, da poeira. Verdade. Né? Do ônibus, né? Que não passava, né? Não tinha. E eu dizia, peraí, essas coisas são diferentes, mas elas acontecem no mesmo lugar. Tudo ao mesmo tempo. E eu observava que eram as mesmas pessoas que estavam na celebração domingo, ali reivindicando. E eu comecei a perceber, né? E aí a gente foi fazendo as leituras da vida e as leituras da academia, que no fundo,
para mim, né? Por exemplo, a proposta do cristianismo não separa essas coisas, né? Daí, inclusive, o tema desse encontro, né? SEBS Igreja em Saída na busca da vida plena para todas e todos. Por quê? Porque, para mim, desde muito jovem, a finalidade fundamental de qualquer orientação religiosa é a promoção da vida. É o respeito às pessoas, o respeito à vida, à dignidade humana, aos direitos. E eu fui percebendo, no meu caso, né, que venho de uma tradição cristã, né, que o cristianismo, mas também outras, né, orientações e denominações religiosas, têm isso como valor. E, para mim, as comunidades eclesiais de base são a expressão dessa junção, né? Eu diria disso que eu sempre considerei. Para mim, a fé e a vida, a militância e a espiritualidade, elas são apenas duas faces, né, de um mesmo processo, né? Não há que se dicotomizar. Não. Eu acho que a neurose, as intolerâncias, os fundamentalismos emergem exatamente quando a gente separa isso da vida, né? E por isso, para mim, eu não defendo, tenho a minha, mas não defendo nenhuma, né, exclusividade religiosa, inclusive o respeito, né, de não crer, não participar. O IBGE traz esse dado, né? Muitos brasileiros que hoje creem sem pertencer, né? Outros tantos que não acreditam, mas atuam e lutam para que essa vida plena seja estendida a todos e todas. É por aí. Eu acho que você tocou numa coisa fundamental, que é o respeito às matrizes religiosas. Nós somos um povo misto e somos construídos por vários espíritos de vários ancestrais aí. Não tem como a gente negar isso. Sem sombra de dúvidas, né? E sobremaneira, né, reconhecer assim aquilo que os dados mostram a exaustão, né? É sobretudo as religiões chamadas de matriz africana, né? Que nós estamos num país 52%, segundo o censo anterior. Estou doido para ver os dados desse censo, né? É de população negra, né? Sofrerem as formas de preconceito, de discriminação, de intolerância, né? Às vezes, inclusive, pretensamente, em nome de uma fé, né? Eu acho que ver um terreiro, né, de santo invadido, apedrejado, isso é um crime, né? E isso constrange, eu acho que qualquer ética e qualquer princípio religioso. Então, você me faz lembrar a tal chamada, não te cortando, mas já cortando, iconoclastia. Isso, muito bem lembrado, hein? Né? A Rondonópolis eu lembro quando aconteceu, em Brasília, inclusive eu estava de passagem indo para o Tocantins e passei em Brasília e vi os rumores da iconoclastia. Isso é triste. É triste. Isso é triste. E olha que coisa curiosa, né? Quando isso ocorre... Só um pouquinho. Iconoclastia, gente, é apedrejar o santo da igreja do outro, tá? Isso. Ou a imagem que personifica a divindade, né? Exatamente. Porque há inúmeras outras formas. É bom falar com o doutor. Isso. Mas é isso mesmo, você lembrou muito bem, né? E curioso, olha só, quem vive isso, né? Esse termo, ele é um termo grego, de origem grega, lá no século V, né? Em Bizâncio, né? Então foram os cristãos, né? Os cristãos orientais que sofrem num primeiro momento esse tipo de intolerância, né? E lamentavelmente, né? Alguns séculos depois a gente vai ver isso ocorrendo em relação à cultura indígena, né? Hoje em relação à população de matriz africana, né? Predominantemente, e aí, às vezes ainda ocorre, né? Acho que há 2 semanas atrás, no interior paulista, aconteceu isso dentro de um templo católico, né? Independente de onde isso ocorra, né, o artigo 5º da Constituição não só garante, né, a expressão, a liberdade religiosa, entramos aqui agora no outro assunto, né, mas para ficar no que falávamos, né, eu acho que a beleza da dimensão da compaixão de qualquer expressão religiosa, qualquer, ou até da sua ausência enquanto expressão religiosa concreta, é essa sensibilidade, né, do respeito, né, da tolerância, da compaixão. Por quê? Porque, para ficar só no que você disse, esses ícones, né? Olha que coisa linda, né? Eu estou suspeito, né? Esse cartaz, né? Mas ele é uma obra de arte, né? Tá? Olha, tá bem. E tá com bem? Mato Grosso, né? Grosso. Veja aí, olha, né? A dança do siriri, né? A marca nordestina, né? Aqui esse é o Papa Francisco, né? O Papa Francisco, né? Olha, os repentistas, a viola de coxo, né? O Rio Vermelho, né?
Tá um nosso mosaico cerrado, cultural, né? Os ipês de Os ipês de Rondonópolis, né? Rondonópolis. Tá aqui. Isso é ideia Então, do Adilson? Hã? Isso é ideia do A Adilson? gente foi juntando, sabe? É um mosaico. É um né? mosaico. Cada um foi pondo um pouquinho, né? E O sol do Mato Grosso, o nosso sol forte aqui, olha, que ilumina. Esse evento é periódico? Como que é? Então, voltando a ele, né? Não, ele é periódico. A cada 4 anos, uma cidade do Brasil é escolhida para sediar esse encontro, que ele é internacional. O Intereclesial das SEBs é um evento que ocorre a cada 4 anos, mais ou menos, né? E a cidade que cedia, na cidade sede, é escolhida, né, eleita, a cidade que vai fazê-lo. Nós estava em Londrina em 2018, estava ao lado do nosso querido, né, Dom Juventino. E Dom Juventino levou a candidatura da cidade de Rondonópolis e lá foi eleita, né? E agora, depois de quase 5 anos de preparação, a semana que vem começa o 15º Intereclesial das SEBs aqui em Rondonópolis. Aberto ao público? Sim, é aberto ao público na seguinte forma. Como ele é um evento de representação, né, virão delegados e delegadas, né, de todo o Brasil, de países da América do Sul, de alguns países da Europa. Né? Nós teremos aqui aproximadamente 1.260 representações. Nossa! Né? E com um cronograma, começa no dia 18, terça-feira, né, lá no Centro de Eventos Santa Terezinha, e ele se estende até sábado, no dia 22, na parte da tarde. E alguns desses momentos, né, serão 4 momentos sobremaneira, e 2 deles que a gente está coordenando diretamente, que é aberto, claro, aí ao público em geral. Né? Gente que tem compaixão, né? E mente aberta, que né? maravilha. E respeito também pelo outro, é convidado a estar. Né? No dia 18, na abertura, no centro de eventos. No dia 20, lá na Feira da Vila Aurora, acontece a Feira Solidária. Dentro de Rondonópolis ele será itinerante? É assim, a metodologia ela é bastante diversificada, porque ele é um evento que não é apenas centralizado em um lugar. Né? Ocorrerão plenárias nas 10 paróquias da cidade. Que maravilha. E esse público, Max, ele será hospedado, acolhido pelas famílias rondonopolitanas, né? Eles não vão para hotel, né? Maravilhoso, né? Imagina você, né? Alguém aqui acolhendo, abrigando alguém da Argentina, deve ser bom, que o povo de quer fazer Roraima, muita comida né? boa. Lá do Ceará, do Maranhão, né? Do Tudo isso México. já do México virão, né? Costa Rica, nós teremos representação, Alemanha, França. Então, virão também 60 bispos, né? Alguns delegados representando outras igrejas, né? Que não só a católica, né? E nós queria muito convidar, Max, queria falar um pouco disso, se você me permite, Mas né? o programa é seu. No dia 20, quinta-feira, desde as 9 horas da manhã, lá na Feira da Vila Aurora, acontece a Feira Solidária, com produtos, artes, produtos naturais, né? De todos os cantos do Brasil. Certo. Né? A partir das 19 horas, uma sensacional noite cultural com artistas prata da casa, maravilha. grupo de dança de Rondonópolis, de Cuiabá, né? Temos um convidado especial que é o cantor Zé Vicente, né? Sim. E depois a noite será coroada com chave de ouro com a Banda Marinho fazendo um forró popular, Não podia né? ser melhor. Ali no espaço do estacionamento da feira. Não podia ser melhor. Mais alguma coisa a falar No desse dia evento? 21, No dia 21. nós temos a tradicional já Romaria dos Mártires e Defensores da Vida. Esse ano nós já tivemos uma em nível diocesano, exato. Vai sair lá da Praça dos Carreiros, em direção, né, ao Casaril, o Marco Zero. Os delegados que vieram aqui se encantaram com o nosso Casaril e pediram que a gente, de fato, fizesse ali o encerramento. Né? Então vai ser uma caminhada linda, uma caminhada com luzes. É uma caminhada. É uma caminhada, Tá uma caminhada certo. bonita, né? Com muita música, muita cultura. Vamos fazer a memória das pessoas, elas e eles que tombaram nas mais diferentes vertentes, né? Expressões na luta pela justiça. Né? E você é convidado. Esse é um evento aberto. Tá? Começa às 18 horas, lá no Casaril, né? Nós vamos estender, vai ter uma celebração bonita. Depois tem um show também, né? Alguns artistas são convidados a participar.
E a gente termina essa noite. E no sábado, o dia 22, é o encerramento, né? Haverá uma missa aberta, campal, no Centro de Eventos Santa Terezinha. Que maravilha. Então serão 5 noites, 5 dias. dias de eventos. 5 dias de evento. Que Nós deu um trabalho maravilha. imenso, né? A Imagino, pandemia. imagino. Esse evento, na verdade, era para ter ocorrido ano passado. Em virtude Certo. da pandemia, o Dom Juventino, ainda vivo, presente entre nós, solicitou à Central, a Nacional, que fosse adiado, né? Em virtude dos desafios que a pandemia nos impôs, né? Nossa. E nós queremos, Marcos, nessa romaria, nós vamos fazer memória, né? Então, você que talvez tenha perdido um ente querido, você que queira, a gente quer fazer um momento profundo de oração, né? Pelas famílias, por todas as pessoas, né? E é um evento ecumênico, tá? Ele não é um evento apenas cristão ou católico, né? Aí tá valendo. Então, venha você, De traga qualquer as pessoas matriz que você religiosa. gosta, de qualquer matriz religiosa. E até os que não creem. Quem crê na justiça, na luta pela vida Os plena, céticos, principalmente os céticos, serão bem-vindos. bem-vindos, pode estar conosco, né? O que nos une é muito maior do que qualquer tipo de rubrica que nos separe. Nos separe. Adilson, você sabe que eu tenho sempre um prazer de alma quando encontro a sua pessoa. Você sabe que eu te amo de verdade. Não é de hoje que a gente se conhece. Companheiro de luta, militante, professor, filósofo. Nossa, tantos títulos que esse homem tem. E todos merecidos, que é um homem vergado ao conhecimento. E é um maior orgulho que eu tenho de ser seu amigo. Nós estamos caminhando para o final, deixar para você agradecer, falar o nome de quem que você quiser falar. Agradecer ao Fernando, que é seu primo, que está aí fazendo, né, a técnica, né, para nós. Muito bom, Brigadão, Fernando. Em qualquer lugar que o Adilson chega, ele encontra um parente. Isso. Em Rondonópolis. Isso eu já vi acontecer. É bom saber disso. É gostoso, né? Isso nos alimenta. Max, você no começo disse, né? Nós moramos vizinhos. Eu era ainda um rapazote, né? Assim, um adolescente. E eu acho que as lutas, né, nos uniram, né? Sim. E eu fico muito feliz com essa expressão que você usou, você botou uns títulos aí, mas diversas vezes nessa nossa conversa você me disse, meu amigo, né? Meu amigo. Não só a recíproca é verdadeira, mas o que me deixa muito contente, Marcos, eu sei que cada um tem seus campos de trabalho, de atuação, né, distintos, mas quantas vezes as lutas nos aproximaram. Né? E eu também quero dizer o quanto eu tenho orgulho de ser teu amigo, de ter podido crescer, né? Junto contigo, quando você também estava, né, na gestão de alguns desses segmentos, né? De ver você com a sua viola, com a maravilha que você faz naquele teclado, levando alegria aos corações, né? Levando esperança. Eu vejo que, como qualquer ser humano, nós temos problemas, né? Claro. Eu sei que o artista quer ir onde o povo está, mas o artista também tem as suas dores, tem as suas lutas, limitações, né? Suas limitações. E eu sou testemunho de algumas dessas suas, né? Mas de vê-lo nessa luta. Olha onde nós estamos aqui agora numa mesa, né? Deixando um registro. Então, quero agradecer imensamente ao teu público, que eu sei que não são poucos, aqueles que nos virão nessa data ou em outro momento, né? De que a luta pela cultura, pela educação, pela justiça, pelos direitos humanos, talvez seja aquela pergunta que me inquietou aqui, que você fez no começo dessa nossa conversa, né? O que aquilo do ser humano é mais especial, ou, né, que toca mais, né? Você tem isso. Opa. Você tem essa sensibilidade. Obrigado. E eu diria essa sensibilidade que se expressa em compaixão. A tua arte talvez seja uma das formas, ela não é a única, sublime de expressão disso. E eu sou grato a Deus por fazer parte do rol dos teus amigos. Gratidão. Eu fico feliz, lisonjeado, orgulhoso de tê-lo aqui. Programa Pauta Cultural é isso. Isso que você viu. E até semana que vem, se Deus assim o permitir.